Esse vídeo pode ser bem a trilha sonora para a excomunhão de Lacan e Spinoza ao som do chofar. O título, Excomunhão, é o do primeiro capítulo do seminário, livro 11, Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Proferido por Lacan em 1964, somente publicado em 1973, por uma edição francesa, e em 1979, pela edição brasileira, na versão de M. de Magno. Trata, no seu primeiro capítulo, disso que foi determinado, até pela palavra do Lacan, como tendo sido vítima da excomunhão, da expulsão que ele sofreu da parte da IPA, a Organização, a Instituição Psicanalítica Internacional, que era uma espécie assim de voz única e dominante, hegemônica, no campo analítico. Dizem até que Lacan não queria ser excluído da IPA, a quem ele se dedicou na sua formação. Bom, ele explica ter sido alvo dessa excomunhão, tomando como questão isto: em que estou autorizado? E dá uma volta por cima nesse sofrimento grande que ele padeceu, como destacando uma espécie de elemento cômico puro de tudo o que aconteceu, que o levou a ser expulso e fundar uma outra instituição. Mas não deixa de investigar o que seria uma praxis, em que ele estabelece uma distinção, uma reflexão em torno da psicanálise situada entre ciência e religião. De início, ele anuncia que vai falar dos fundamentos da psicanálise num lugar que lhe deu abrigo, a Escola Prática de Altos Estudos, o que vai explicar o sentido que dá ao título do seminário, os fundamentos. Mas, em primeiro lugar, precisa se apresentar e introduzir uma questão prévia ao tratamento do tema: em que eu estou autorizado? Diz que está autorizado pelo ouvir dizer que ele fez durante 10 anos um seminário dirigido a analistas. Diz que se demitiu dessa função em razão de acontecimentos sobrevindos no interior da sociedade psicanalítica que lhe havia confiado essa função. Diz que sua qualificação não está sendo questionada por preencher em outro lugar esta mesma função. Mas ele considera suspensa a questão provisoriamente. Se está hoje em condições de poder dar continuação a esse ensino numa nova etapa, deve primeiro agradecer o acolhimento de Fernand Braudel, presidente da seção de altos estudos, que aqui me delega diante de vocês, diz ele. Agradece a nobreza de Braudel
pelo amparo a uma situação de falta em que ele, Lacan, se encontrava, a fim de que não ficasse pura e simplesmente reduzido ao silêncio. Nobreza, diz ele, é mesmo o termo, quando se trata de acolher quem estava na posição em que estou, a de um refugiado. O tom de quem se sente ameaçado pela redução ao silêncio e pela posição de um perseguido como a que acomete um refugiado político. Esse é o tom. Diz que Rodel agiu depressa porque foi incitado pela vigilância de seu amigo Claude Lévi-Strauss, presente no seminário. Valoriza o testemunho da atenção do antropólogo marxista, que chama a atenção para o trabalho de Lacan, para a sua importância. Diz que esse trabalho, Lacan, se dá em correspondência ao trabalho do amigo, o antropólogo. Agradece do fundo do coração, ele também tem, a presença tão numerosa do público. Descreve como base, no sentido local, militar mesmo, a disposição de luta, tão notória em Lacan, a base de seu ensino. Aborda em seguida os fundamentos da psicanálise. Diz que seu seminário, desde o começo, estava implicado nesses fundamentos. Então, o ensino de Lacan era um elemento desses fundamentos, porque contribuía para fundar a psicanálise em concreto, porque fazia parte da própria praxis. Era até interior a essa praxis, pois era dirigido a um elemento dessa praxis, a formação dos psicanalistas. Por ironia, definiu um critério do que é a psicanálise. A psicanálise é o tratamento dispensado por um psicanalista. É o que se espera de um psicanalista. Invoca a lembrança de Henri E., seu colega, também psiquiatra, para testemunho do artigo em que está aquela ironia, descrevendo o verdadeiro encarniçamento, suas palavras, para que fosse retirado o seu artigo da enciclopédia dirigida pelo seu amigo Henri E. Declara que seu amigo foi impotente para interromper essa operação de censura, apesar de suas simpatias por ele, Lacan. Desvela que essa operação de censura foi concebida por uma comissão diretora em que se encontravam precisamente analistas. Anuncia que o artigo será publicado numa coletânea de seus textos, os famosos escritos. Sustenta que eles não perderam sua atualidade. Declara que continua na sua posição para sempre introduzir esta mesma questão. O que é a psicanálise? Perseguição, censura, mas ele não ficou no ressentimento. Publicou. Descreve a questão sobre o que é a psicanálise como tendo mais de uma ambiguidade. Designou-a como uma questão morcego. Um rato ou um pássaro? De que lugar Lacan elabora esse problema? Ele apresenta um fato, o começo da excomunhão. Nas suas palavras, meu ensino, designado como tal, sofre da parte de um organismo que se chama Comissão Executiva de uma organização internacional, que se chama International Psychoanalytical Association, uma censura
que não é de modo algum ordinária, pois que se trata de nada menos do que proscrever esse ensino, que deve ser considerado como nulo em tudo que dele possa vir quanto à habilitação de um psicanalista e de fazer dessa proscrição a condição da afiliação internacional da sociedade psicanalítica a qual pertenço. Lacan, então, vai declinando a excomunhão. Isto ainda não é o bastante. Ainda não é o bastante. Descreve que está formulado que essa afiliação só será aceita se derem garantias de que jamais meu ensino possa, por essa sociedade, voltar à atividade para a formação de analistas. Descreve o que chama de excomunhão maior e se associa ao nome do filósofo judeu Baruch Spinoza. Trata-se, portanto, de algo que é propriamente comparável ao que se chama em outros lugares excomunhão maior. Esta, ainda nos lugares em que este termo é empregado, jamais é pronunciada sem possibilidade de retorno. A excomunhão maior só existe desta forma numa comunidade religiosa designada pelo termo indicativo, simbólico, de sinagoga. E propriamente disto é que Spinoza foi objeto. A 27 de julho de 1656, primeiro singular bicentenário, pois corresponde ao de Freud, Spinoza foi objeto do Keren, excomunhão, que corresponde mesmo à excomunhão maior. Depois, ele esperou algum tempo para ser objeto do chamata, o qual consiste em acrescentar àquela a condição de impossibilidade de retorno. E ainda, para mostrar que não se trata de anedota, nem de joguinho pueril, afirmando que este fato introduz algo que está no princípio de nossa interrogação concernente à praxis psicanalítica. Afirma que há uma estrutura implicada e se utiliza de uma bela e inquietante denegação. Não estou querendo dizer, mas isto não seria impossível, que a comunidade psicanalítica é uma igreja. Com isto surge uma série de questões. O que, na comunidade analítica, faz eco a uma prática religiosa? O que, na excomunhão de Lacan, se revela algo de cômico e da ordem do humor? O que leva alunos, colegas e até analisandos de Lacan a negociarem sua cabeça para salvar a pele e garantir o reconhecimento da IPA. O que a praxis da análise didática mantém completamente na sombra. Lacan diz que o fato de ter sido negociado está na dimensão do cômico e só pode ser compreendido por um psicanalista. Aqui, uma denúncia dos chamados direitos humanos, matéria polêmica. Lacan afirma que, sem dúvida, ser negociado não é, para um sujeito humano, uma situação rara, contrariamente à falação que diz respeito à dignidade humana, senão aos direitos do homem. Qualquer um, a todo instante e em todos os níveis, é negociável, pois o que nos dá qualquer apreensão um pouco séria da estrutura social é a troca. E explica o que é essa troca. É a troca de indivíduos, isto é, de suportes sociais,
que são, ademais, o que chamamos sujeitos, com o que eles comportem de direitos sagrados, disse. A autonomia, direitos à autonomia. A matéria é polêmica porque envolve o que Lacan pensa nesse momento da política. Todos sabem, diz ele, que a política consiste em negociar. E Lacan não deixou de ser negociado. E, portanto, o gesto da excomunhão faz parte da naturalidade da vida política. Sua deriva para o cômico e o humor faz parte de um certo estoicismo? Talvez não, porque parece um elemento de lógica do seu ensino apontar que a exclusão faz parte da inclusão. É preciso excluir para incluir. É um importante princípio da sua lógica, da lógica do ensino de Lacan. E ele continua: todos sabem que a política consiste em negociar, e desta vez por atacado, aos pacotes, os mesmos sujeitos ditos cidadãos por centenas de milhares. A situação de sua exclusão não tinha, portanto, quanto a isso, nada de excepcional, exceto que ser negociado por aqueles que chamei há pouco de colegas, alunos mesmo, tem às vezes, visto de fora, um outro nome, que ele não disse, mas que podemos imaginar. O cara está na bronca. A questão é saber o que ele fez com isso, com a sua raiva. Hoje é fácil responder. Perseverou na construção de uma obra, inclusive de uma outra instituição, e conseguiu também desfazer, dissolver esta instituição para criar ainda outra. Será que os mecanismos de exclusão e inclusão podem explicar os impasses, a mesmice da política? Podem explicar o desânimo de uma sociedade do cansaço que não cessa de exigir de seus membros uma eterna bateção de metas para se garantir no emprego, com o risco comprovado de submergir numa necropolítica? Isto é, estaremos adoecidos em consequência do discurso capitalista, do discurso neoliberal, dos casos, dos chamados cansaços pelo trabalho? O que fazer do termo revolução, que animava o amanhecer que canta, antes de ser trocado por Lacan por outro termo, subversão, dada a ênfase na definição astronômica para indicar o que retorna sempre ao ponto de partida? Chamar Lacan de conservador em matéria de política hoje é muito fácil, se esquecermos que a pulsão é que é conservadora. E para onde ela nos conduz na sua interminável repetição? Um dos conceitos fundamentais da psicanálise, destacado por Lacan. No mesmo seminário 11, sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan retira da física de Aristóteles a dignidade do conceito de repetição, desdobrado em autômaton, a repetição dos signos, e psique, o encontro faltoso com o real. Para onde os impasses da política nos levam? Guerras, e sempre mais guerras, coloridas de racismo e genocídio? Por que essa porcaria não muda? Gozo? O gozo da porcaria? Ricos, cada vez mais ricos, pobres, cada vez mais pobres. É a isto que estamos reduzidos? Lacan aponta algo velado. Diz ele, mas se a verdade do sujeito, mesmo quando ele está em posição de mestre, não está nele mesmo, mas, como a análise o demonstra, num objeto,
velado por natureza, fazê-lo surgir, esse objeto, é propriamente o elemento de cômico puro. Sexo. Sempre o sexo. E as vergonhas que provoca. Pois Lacan vai ao latim e até mesmo à Cabala, o livro do misticismo judaico e suas derivações esotéricas, que levaram Freud a condenar a lama do ocultismo em diálogo com Jung, quando este pretendeu abandonar a determinação do sexo, trocando-o por uma noção de energia para explicar o conflito na dimensão psíquica. Diz Lacan, esta nota, a dimensão do cômico, não está fora do campo do que eu trago, no que concerne aos fundamentos da psicanálise, pois fundamento tem mais de um sentido, e eu não precisarei de modo algum evocar a Cabala para lembrar que ali ele designa um dos modos da manifestação divina, que é propriamente neste registro identificado ao pudendum. Pudendum, pudenda, são as vergonhas do falante, a genitália, o monte pubiano, o ânus, as nádegas. As alusões de Lacan vão direto ao ponto. Seria do mesmo modo extraordinário que, num discurso analítico, fosse no pudendo que parássemos. Os fundamentos tomariam, sem dúvida, aqui a forma do embaixo, se esses fundilhos já não estivessem um tanto à mostra. Fundamentos, fundilhos, alusões à analidade dos psicanalistas? No português, bundas de fora? Pois é o que Lacan dá a ver no comentário de sua negociação. Alguns do lado de fora podem espantar-se de que, nessa negociação, e da maneira muito insistente, tenham participado alguns de meus analisados, se não analisados ainda em curso. E se interrogaram como uma coisa dessas é possível, a não ser que haja, no nível das relações dos seus analisados com você, algum desacordo que ponha em questão o valor mesmo da análise. Muito bem. É justamente por partir do que pode ser aqui matéria para escândalo que podemos cerrar de maneira mais precisa o que se chama análise didática. Essa praxis, ou essa etapa da praxis, deixada por tudo que se publica completamente na sombra, e trazer alguma luz concernente a seus fins, seus limites, seus efeitos. Análise didática, algo na sombra, procedente da Cabala, o oculto só mostrado para iniciados? A que preço? A grana? Estamos ainda no Seminário 11, proferido em 1964, publicado em 1973. Não por acaso, a Cabala retorna na capa do Seminário 14. A lógica do fantasma, proferido em 1966, 1967, e traz os temas das emanações de Deus e suas relações com a árvore da vida. Um pouco antes, no Seminário 10, sobre a angústia, a glosa que Lacan faz do chofar, um instrumento de sopro feito de chifre de carneiro ou bode selvagem, tocado em situações muito especiais, como na excomunhão de Spinoza, e representando a voz de Javé, o Deus dos judeus. Alguma coisa se repete. O mecanismo da exclusão. Atualizando, os palestinos devem ser excluídos? Em nome de Javé? Gaza deve ser excluída para ser incluída como resorte de Trump? Mais uma vez, a grana, ao som do chofar,
e do míssil. Voltando ao seminário 11, Lacan, na sua sofisticada denegação, isto é, não digo, mas poderia dizer, transforma a sua excomunhão numa vasta comédia, como uma das faces do humor valorizado por Freud. Alterna seus oscilantes estados de espírito, levanta, sacode a poeira e diz: não é mais uma questão de pudendo, é questão de saber o que da psicanálise se pode, se deve esperar. E o que se deve homologar como freio, se não como impasse. A saída do impasse é a elaboração de uma definição da psicanálise como uma prática teorizada. Para isso é preciso falar sério, e ele o faz. Primeiro, colocando para o seu público, analistas, o que chama de um fato, como um objeto. Ele interroga os analistas. O que são os fundamentos, no sentido amplo do termo, os fundamentos da psicanálise? O que quer dizer? O que é que a funda como praxis? E responde: o que é uma praxis? É o termo mais amplo para designar uma ação realizada pelo homem, qualquer que ela seja, que o põe em condição de tratar o real pelo simbólico. Então, é nesse momento que Lacan define a interpretação como o ato analítico por excelência.